Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal ele tem o objetivo de divulgar, trabalhar e informar ciência, tecnologia e também sobre entretenimento. Hoje, esse vídeo é especialmente para resolver exercícios. Bora lá? Bom, então já peço para você que se inscreva nesse canal, porque esse vídeo é bem curto. Piscou, acabou, então bora lá. Então preste bastante atenção. Vai lá embaixo, já se inscreva, ative as notificações e dê like nesse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, nós temos um exercício da PUC, do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, exercício de física. Bom, durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, o aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento uma velocidade constante. Bom, então se tem uma velocidade constante, muito importante aqui, ó, olhar para isso, né? Isso aqui para a gente é importante, a velocidade constante. Tá? Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, bom, letra A, positivo, B, positivo, C, zero, negativo, negativo, e aí vamos ao enunciado com relação a cada exercício. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer um esquema aqui. Do que se trata dessa situação? Primeiro, vamos lá. Nós temos aqui um objeto, né? Onde este objeto, basicamente, nós temos aqui, o que tem atuando nele? Nós temos atuando nele algumas forças. Quais são elas? Primeiramente, nós temos força peso, certo? Peso para baixo, certo? Se esse objeto foi levantado por um aluno, significa que esse objeto, então, ele tem uma força para cima, né? Tem uma força para cima, okay? E, portanto, essa força peso, ela está realmente na direção contrária ao movimento. Porém, ele vai ver aqui no exercício, ele pergunta em relação ao movimento do peso. Para onde que é esse movimento? Obviamente, né, que esse objeto ele vai ir na mesma direção da força. Essa é a direção do movimento dele. Então, a força aplicada, essa força aqui, ó, aplicada, ela é na mesma direção, força na mesma direção do movimento, certo? Na mesma direção do movimento. Portanto, quando acontece isso, nós temos uma força na mesma direção do movimento, consideramos que o trabalho ele é positivo, certo? Um trabalho positivo. Então, pela lógica aqui dos enunciados das respostas, já podemos anular quem é negativo, né? Já podemos anular aqui negativo, podemos anular zero. Bom, ficamos entre letra A e letra B. Positivo e positivo. Vamos ler basicamente o que ele está querendo dizer. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto, ó, presta atenção, sentido oposto ao do movimento do peso. Bom, eles têm a mesma direção do movimento. A força que é aplicada, ó, é na mesma direção do movimento do peso e não da força peso, tá? Então, nesse caso, vamos ler a letra B. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Ou seja, a força está para cima, o movimento também está para cima. Então, nesse caso, letra B, alternativa correta. Certo? Vamos lá. Exercício 2. O exercício 2 é um exercício da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita. Bom, sob a ação das forças mostradas na figura, pode-se afirmar que letra A, B, C, D, E. Beleza, vamos analisar aqui, ó.
Nós temos que a direção do movimento é da esquerda para a direita. Então, esquerda, direita. Então, nós temos que esse movimento está indo na direção desta seta. Então, a força aplicada, a força que está puxando ele, uma força de tração, ele está indo para a direita. E a força de atrito, ele está indo na direção contrária, certo? Beleza? Então, nesse caso, nós temos duas forças aqui que estão aplicadas na direção do movimento, certo? Bom, uma outra coisa importante, nós temos duas forças, normal e peso. Lembrando, gente, que normal e peso, ou seja, normal e peso, numa condição onde o movimento está na horizontal, ou seja, não tem nenhum movimento na vertical, significa que elas não realizam trabalho, certo? Não realizam trabalho, pois não estão na direção do movimento. A direção do movimento está na horizontal, está da esquerda para a direita, certo? Então, as únicas forças que estão exercendo aqui, teoricamente, trabalho é a força F, ou seja, está na própria direção do movimento, trabalho positivo, e a força de atrito está na mesma direção do movimento, só que em sentido oposto, ou seja, trabalho negativo. Então, entre as alternativas aqui, letra A, apenas as forças normais e pesos realizam trabalho? Não, elas não realizam trabalho. Apenas a força F realiza trabalho? Não, também. Não é só a F. Não é só a F que está na horizontal, tá? A força de atrito também. Apenas a força de atrito realiza trabalho? Também não, né? Porque não é só ela que está na direção. Apenas a força F e força de atrito realizam trabalho? Sim. Ok, então, letra correta, letra D. Todas as forças realizam trabalho? Não. Não, não, não. Apenas a letra D. Certo? Vamos lá para o próximo. Exercício 3, UFBA, adaptada. Uma força horizontal F, constante de intensidade 20 newtons, é aplicada a um carrinho de madeira igual a 2 quilos. Bora lá. 2 quilos. E sob a ação da força, desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Bom, nós temos aqui que a distância de um ponto fictício A até um ponto fictício B, ele deslocou quanto? Ó, 5 metros. Ou seja, então ele está perguntando qual foi o trabalho, que ele gastou para ele andar do ponto A até o ponto B. Admitindo que se a força de atrito e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força resultante, que ao longo da distância horizontal de 5 metros. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui distância, vale 5, certo? Ele quer saber o trabalho da força resultante, certo? O trabalho da força resultante. Qual que é esse? Vamos, primeiramente, calcular a força resultante. Força resultante é igual. Bom, vamos chamar aqui F1 de Newton, F1, essa daqui. E F2, 4 newtons, tá? F2, 4 newtons, ou seja, então a força resultante nós também precisamos saber. Como nós podemos fazer isso? Vamos substituir, né? Eita, F1 menos F2. Ou seja, então a força resultante vai ser F1, 20, menos F2, 4. Ou seja, 20 menos 4, 16 newtons. Beleza? Essa é a força resultante. Agora vamos calcular o trabalho. Como que a gente calcula o trabalho? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, onde trabalho é igual à força resultante que nós acabamos de encontrar, ó, 16 newton. Então, boto 16 vezes a distância, 5 metros. 16 e 5.
onde 16 vezes 5, 80 joules. E essa é a nossa resposta do exercício 3. Tá certo? Bem simples. Exercício 4. Universidade Estadual do Ceará. Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de 6 kg. Tá? Então, a massa da mochila, 6 kg. Ok? E faz um ângulo θ de 60 graus. 60 graus. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar uma força-peso de 1,5 kg. Opa, então vamos lá. Massa do peso aqui, 1 kg. E com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, em joule, ele quer saber o trabalho realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros. A distância que ele quer saber é de 30 metros. Tá? Beleza, então vamos calcular primeiramente qual que é essa força que o aluno está aplicando nessa mochila. Porque, obviamente, ele me falou que a força que ele está aplicando é igual a força-peso. Como que a gente calcula força-peso? Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Certo? Então, nesse caso, massa vezes gravidade vai ser 1,5 vezes 10. 1,5 vezes 10, então nós vamos ter que a força vai ser igual a 15 newtons. Beleza, ótimo. Ótimo. Agora vamos relembrar a forma do trabalho. A fórmula do trabalho é força vezes vento vezes o cosseno do ângulo que está fazendo aqui. Bom, qual que é o trabalho? Então, vamos calcular. O trabalho, nós temos que vai ser a força que foi necessária para levantar um peso de 1,5. Qual que é? 15 newton. 15 vezes a distância que ele percorreu, ó, D. Qual foi a distância? 30 metros. 30 metros. Vezes o cosseno de 60 graus. Certo? O cosseno de 60 graus. Ou seja, quanto que vale isso? Simplesmente cosseno de 60 graus na tabelinha dos ângulos notáveis é igual a 0,5. Tá? 0,5. Então, bora lá. Ó. Trabalho vai ficar 15 vezes 30 vezes meio. Onde trabalho vai ficar 15 vezes 30 vezes meio. Então, vai ficar 15. 30 vezes meio, 15. 15 vezes 15, 225. Onde o trabalho vai ser 225 joules. Então, essa é a nossa respostinha, onde a alternativa correta é a letra E. Então, para você aqui que ficou até o final, muito obrigado, continue acompanhando e vamos lá, próximos vídeos aí. Tamo junto, um abraço!